Meu irmão e minha irmã, hoje dia 26 de setembro, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós hoje a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos hoje esta passagem curtinha como o encerramento de todas essas leituras que nós escutamos nesses últimos dias. Jesus que vem justamente falando a respeito do fato de ouvir e pôr em prática a sua palavra. Não basta só ouvi-la, não basta só pô-la em prática. Ouvir e pô-la em prática. Se nós nos recordamos bem ontem, o Evangelho nos falava claramente sobre isso. A palavra de Deus é luz que ilumina. Uma lâmpada não é acesa e colocada debaixo da vasilha, dizia Jesus. No Evangelho de sábado passado, Jesus falava como deve ser acolhida a palavra de Deus, os diferentes tipos de terreno que recebem a palavra de Deus. E hoje conclui, dizendo verbalmente, explicitando o que queria dizer com essas últimas passagens. É preciso ouvir e pôr em prática. Esta passagem ainda pode nos parecer como que Jesus estivesse excluindo sua mãe e seus irmãos, que provavelmente eram seus discípulos, eram os seus parentes mais próximos, como se os estivesse excluindo e dizendo que eles não estão fazendo aquilo que ele acaba de dizer, ou seja, ouvir e pôr em prática. Muito pelo contrário. Esta imagem, eu gosto de imaginá-la assim, Jesus que está ali no meio de todas as pessoas, muita gente, alguém vem e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus que lhes estava falando aquelas coisas, falando a respeito da palavra que é acolhida, falando a respeito da palavra que está como luz que ilumina, olha para aquelas pessoas, olha para longe que está sua mãe e seus irmãos, dizem: isso que vocês escutaram, façam como eles. Eles são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta é a imagem que eu tenho em mente quando escuto esta palavra do Senhor. Olhando para sua mãe, olhando para seus irmãos, diz para aquele povo: são eles, aqueles que estão ouvindo e pondo em prática a palavra que estou falando, que estou proferindo. O que então que esta passagem pode dizer para nós neste dia? O caminho do discípulo, o caminho do seguimento de Jesus é justamente esse. Pôr em prática a palavra que Deus nos fala, torná-la vida, torná-la fecunda, fazê-la frutificar, como dizia a parábola de sábado passado. Não basta só escutar, acolher e deixá-la no meu coração, vamos dizer ali, mofando, no escuro do meu coração. Não, é preciso pô-la em prática, é preciso transformá-la em vida. A palavra deve provocar em mim esta inquietude, este formigamento que me diz o que eu posso fazer depois de ter escutado a palavra do Senhor nesse dia. O que é que a palavra provoca na minha vida? Por isso eu gosto sempre de dizer: o que é que esta palavra diz para mim hoje, neste dia, me move a dizer, me faz fazer neste dia. Também posso me perguntar hoje é praticamente já fim do mês de setembro, o mês da Bíblia, como foi durante este mês a minha escuta da palavra do Senhor? Pude aprofundar o meu seguimento de Jesus? Pude dedicar mais tempo a ouvir, a meditar, a acolher, a pôr em prática a palavra do Senhor nos meus dias? Memorizei algumas passagens bíblicas? Tem gente que memoriza sim as passagens bíblicas, por exemplo, aquelas que dizem assim, olho por olho, dente por dente, e se esquecem de memorizar aquelas que dizem: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Palavra de Deus é palavra completa, toda a Bíblia, não só aquilo que eu gosto. Toda a palavra de Deus deve entrar na minha vida e provocar um efeito, provocar mudança no meu dia a dia. E enfim, será que para mim a palavra de Deus é como o Salmo 119 que diz: Tua palavra é luz que ilumina meus passos, Senhor, luz que clareia o meu caminho? Sabe quando a gente às vezes vai passar por um caminho escuro, pega o celular, acende a lanterninha do celular e vai iluminando os nossos passos? Assim deveria ser o nosso dia a dia, iluminando, porém, com a palavra do Senhor. Tem uma dificuldade, tem alguma coisa que fazer, alguma escolha para fazer, alguma palavra para falar para alguém? Antes de tudo, abro a palavra do Senhor que ilumina a minha mente, ilumina os meus passos e digo: Senhor, como agir? O que é que eu devo fazer? Com base na sua palavra, seguirei os meus passos. Palavra que ilumina os meus caminhos. Que a gente possa, a partir dessas reflexões,
deste último mês, desta palavra que nos diz hoje, com mais convicção ainda, escutar a palavra do Senhor, pô-la em prática na minha, na sua vida, transformá-la em vida para os nossos irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.